Sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula do curso de automações no Postgres. Como vocês viram na aula passada, eu expliquei como que a gente consegue fazer um backup e como a gente consegue automatizar a execução desse backup. Além do backup ser importante, com certeza o restore também é, né? Até para você poder validar se está tudo íntegro, se está realmente funcionando sua rotina de backup e restore. Então, no curso, né, na nossa terceira aula, é onde eu vou ensinar vocês a fazer um restore a partir de um backup, como a gente consegue restaurar apenas uma tabela de um banco de dados ao invés de ter que restaurar ele inteiro e como a gente cria um script no pgcron para agendar esse restore, ok? E aí, techs, como estão? Tudo bem? Eu sou o Léo, então bora lá começar com isso. Nas aulas passadas, né, eu tenho aqui, ó, um monte de backup que eu gerei no meu banco e-commerce e vai ser exatamente um desses backups que nós iremos fazer o restore lá no nosso Postgres. Antes de mais nada, eu vou abrir aqui o meu pgadmin para dar uma olhada como que está meu ambiente. O nosso banco e-commerce, né, que foi o banco que nós geramos os backups na aula passada, está aqui. Só que no Postgres, diferente, por exemplo, do SQL Server, que a gente consegue restaurar um banco em cima do outro, no Postgres ele precisa de um banco em sample, né, um banco vazio ali, para com que a gente consiga pegar esse backup e jogar lá. Então, vou criar aqui um banco de dados só para receber o backup do meu e-commerce. Então, você tá aqui o nome do banco como e-commerce-restore. Legal? Esse vai ser o nome do meu banco vazio. Criado o banco, não tenho nenhuma tabela, não tenho nada. Agora vamos para o nosso terminal. Aqui, agora a gente tem que navegar e chegar até a nossa pasta dos backups. Então, para chegar na pasta dos backups, eu vou vir aqui cd/var backups-postgres e eu vou dar um ls para visualizar, né, quantos backups eu tenho aqui. Olha só o tanto de backup que ele gerou, né? Por conta que a gente deixou aquele jobzinho lá ligado, né? Da outra aula. Então ele ficou fazendo backup aqui. Eu acho que eu não desabilitei ele. Então eu vou pegar aqui um desses backups, pode ser qualquer um, e vou fazer o restore em cima daquele banco que eu criei. E qual que é o comando para conseguirmos fazer esse restore? Bom, primeiro a gente tem que virar o usuário Postgres, né? Lembra? Então sudo do Postgres. Agora estamos com o usuário Postgres aqui. E o comando para fazermos o backup, antes de eu executar, eu tenho que escolher, né, qual backup eu quero fazer o restore. Então, quando a gente executou o nosso backup, a gente fez com pgdump. E agora a gente vai usar o pgrestore, legal? Então, pgrestore, o nome do nosso usuário, né, o Postgres. Qual que é o nome do nosso novo banco? e-commerce_restore. E qual que é o caminho do backup? Vai ser o /var /backups Postgres. E eu vou pegar esse backup aqui para fazer o restore dele. Dou um copy e aqui um paste. Então aqui na minha estrutura, no meu comando, eu tenho a ferramenta que faz, né, a que executa o restore, o usuário, qual que é o banco destino, ou seja, qual o banco de dados que vai receber esse backup, é o e-commerce restore, e o caminho do backup. E agora é só executar. Legal, ele mostra aqui na saída algumas informações, né? Então ele fez ali algumas tabelas e tudo mais, ele já fez o restore. Se olharmos agora lá no nosso pgadmin, o nosso e-commerce restore, vou dar um refresh, ele não tinha nada, né? Ele estava vazio. Se eu venho aqui em esquemas e agora a gente vem aqui no public e lá embaixo em tables, olha só, agora nós temos duas tabelinhas já criadas, né? Então essas tabelas vieram daquele meu backup. Então legal, agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo banco de dados aqui e vou colocar duas tabelas só, sem dados, só vou colocar duas tabelas. Então eu vou criar aqui um banco, ele vai se chamar Tech Talks, e esse banco Tech Talks, ele vai ter duas tabelas. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu criei, né, um banco de dados chamado Tech Talks, e eu vou criar uma tabela chamada dados e uma tabela chamada logins para esse banco. Apenas as duas tabelas, sem colocar dado algum. Primeira tabela criada, segunda tabela também criada. E agora vamos gerar um dump, vamos fazer um backup deste nosso database. Qual que é o nome do banco de dados que a gente quer fazer
O backup é o banco tech. Esse comando eu passei na nossa última aula, tá? Tech tal. Passei aqui no comando, né? Corretinho agora o nome do meu banco e o caminho. Vou dar um ls aqui e visualizar se o meu banco, né? Se esse backup está aqui na pasta. Aqui, ó, bem aqui no finalzinho, aqui, ó, tab_backup. Então, já tenho aqui o nosso backup. E agora eu vou fazer um restore, só que esse restore eu quero apenas a tabela logins. A tabela dados eu não quero que ele restaure. Mas antes de eu passar essa informação para vocês e continuar com o vídeo, já deixa aquele like que ajuda demais o canal Tech Talk, o YouTube a entregar mais o nosso vídeo para as pessoas, né? Comente aí se você tá gostando do nosso curso gratuito de Postgres e, é claro, compartilhe e se inscreva no canal, tá bom? Então, legal. O que eu tenho que fazer aqui? Lembra que eu falei que o Postgres ele não aceita um backup em cima do outro? Então eu vou precisar criar um banco. Vou criar um banco aqui chamado test logins. Executei aqui um comando na própria linha de comando com o usuário Postgres, createDB, usuário e o nosso banco. Se eu for aqui no Postgres agora e der um refresh, aí agora eu tenho aqui mais um banco, o teste logins, tá vendo? E aí eu vou pegar o backup que eu gerei do TechTalks, que tem a tabela dados e a tabela logins, e vou apenas restaurar a tabela logins, tá bom? A tabela dados eu não quero que ele restaure. E como que a gente faz isso? Bom, é muito tranquilo. Depois de muito bate-boca... Bom, pessoal, tive um problema aqui com este arquivo de backup, então eu gerei um novo chamado tech.backup. A única coisa que mudou foi o caminho, né? O backup aqui eu mudei, porque aquele outro backup tinha dado ruim e esse aqui deu bom. Então, restaurar aqui no meu banco teste logins apenas tabela logins. Vamos ver se ele vai rodar. Legal, olha só, pessoal, aqui tá vendo, ó? Apenas a tabela logins que ele fez o restore, né? Ele ignorou a minha outra tabela. Então, funcionou, deu certo esse restore. Agora, vamos para realmente o que interessa. Vamos criar um script que vai fazer restores do meu backup do banco e-commerce, né? Gerou um backup, ele vai e faz um restore, beleza? Então, vamos pegar e gerar o script. Então, eu acessei a minha pasta scripts, né, que nós criamos lá na nossa outra aula e abri um arquivo, né, eu criei um arquivo chamado restore_db.sh e é onde eu coloquei o meu script em shell que vai fazer ali algumas validações e executar o restore. Então, o que eu estou fazendo aqui? Primeira linha, qual que é o banco de dados destino, ou seja, o banco de dados que vai receber o meu backup. Eu vou chamar ele de e-commerce 1. Qual que é o caminho do meu backup? Então ele está aqui nessa pasta. E qual que é o usuário que vai executar? O usuário post. E aí ele vai acessar primeiro a minha pasta e vai buscar um backup com esse prefixo e-commerce e com uma data ali, né? Então ele vai procurar o nosso backup mais recente. Depois ele dá um return ali se ele achou o backup ou se ele não encontrou. E aí, se ele achou o backup, ele prossegue e ele vai criar o nosso banco de dados lá no Postgres, tá? Se ele não encontrar, ele vai criar já, a gente não precisa criar antes. Depois que ele criar esse banco de dados, ele vai executar de fato o nosso restore completo e vai falar que finalizou e deu tudo certo. Então agora a gente vem aqui, dá um Ctrl X, dá um yes para ele modificar, vai ficar com restore_db.sh. Dá um ok. Só que agora a gente precisa mudar para o usuário root para ele executar ali e dar a permissão correta. Então eu vou vir aqui, vou até a nossa pasta de scripts aqui, ó, cd scripts e vou executar aqui um sudo su para eu mudar para o sudo. Já tô aqui como sudo, vamos até a nossa pasta /var /scripts e vamos conceder uma permissão avançada para esse script, tá bom? Então, vamos lá. Esse aqui é o comando. Bom, pessoal, agora que nós criamos o script e já concedemos a permissão para o usuário, vamos só validar se a gente consegue executar aqui o script. Então, vou dar um restore. Vou executar aqui um restore.db.sh. Vamos ver se ele vai executar. Então ele deu aqui um retorno pra gente. Olha só que maneiro, pessoal. O nosso script está funcionando. O que ele fez aqui? O que ele executou? Primeiro, ele encontrou o nosso backup. Ele pegou o backup desta data aqui. Ele criou o banco e gerou aqui o nosso restore.
E no final ele falou, restore concluído com sucesso. Podemos até vir aqui no nosso Linux e validarmos. Vamos ver se realmente tem um banco e-commerce 1 lá. Olha só que legal, pessoal. Olha esse banco aqui. Ele criou por conta do nosso script, né? Ele não existia. Então, aquele script, ele tá completo e ele ainda mostra ali alguns logs de informação para você. Então, ele mostra qual o backup que ele pegou, qual o nome do banco que ele criou, né? Então, assim, é muito, muito legal. E, claro, você pode colocar outras validações, se quiser, no seu script, mas a ideia geral é essa. E para fechar, eu vou agendar aqui no meu Chrome a execução desse script. Então, como que a gente faz o agendamento mesmo do script? Vamos executar aqui, ó, o cron tab -e. A gente tem apenas aqui agendado a execução do nosso script de backup. E agora eu vou fazer mais uma execução do nosso script de restore. Então agora, pessoal, como eu falei na nossa última aula sobre o cron, né, como que a gente consegue utilizar ele, né, para que serve ali cada um desses espaços. Se você não lembra, fica tranquilo, eu vou repassar aqui de novo. Aqui no cron, no caso desse cron aqui do nosso backup, como que ele funciona? O primeiro asterisco aqui, ele conta como um minuto. O segundo, ele conta como a hora. O terceiro aqui é o dia do mês. O quarto é o mês. Depois temos aqui o dia da semana e, claro, o comando. Então temos essas informações aqui. Então, nesse script meu aqui, ele está executando a cada 5 minutos, por exemplo, né? Vou criar um que ele vai executar às 5 da manhã de toda segunda-feira. Toda segunda-feira, ele vai fazer um restore dos meus backups, né? No caso desse banco. Então, para colocar aqui no script, a gente escreve 0, depois espaço 5, espaço asterisco, asterisco. E qual que é o dia da semana que eu quero que ele inicie? No caso, é o dia 1, que seria toda segunda-feira, né? Que é toda segunda-feira que ele vai executar aqui. E agora a gente coloca o nosso caminho, /var, /scripts, /restore-db.sh. E agora é só executar um Ctrl X, dar um yes e Enter. Pronto, você já tem um script de restore criado, validado e agendado. E agora, toda segunda-feira, às 5 da manhã, ele vai executar esse meu script. Legal? Bom, Techs, eu vou ficando por aqui. Essa foi a nossa terceira aula do nosso curso de automações em Postgres. Se você gostou, não esquece do like, deixa um comentário, tá? Se achou legal, compartilha e dá um confere no vídeo da última aula, onde eu ensino a fazer o backup, se você ainda não assistiu. Eu vou ficando por aqui, fiquem bem e até mais.